Olá, meu nome é Murilo Soares e hoje vamos falar sobre adubação, uma prática muito importante no paisagismo, onde oferecemos os nutrientes, o alimento para que as plantas cresçam, floresçam, frutifiquem e tornem o seu jardim ainda mais bonito. Para quem não sabe, na natureza, essa adubação acontece de uma forma natural. Uma árvore, por exemplo, no momento que ela cresce, ela vai eliminando as suas folhas antigas, essas folhas formam um ciclo, elas caem no solo, os micro-organismos decompõem essas folhas fornecem nutrientes já mineralizados para as raízes das árvores que absorvem, transformam isso em um alimento através da fotossíntese e depois formam novas folhas, novas flores, novos frutos que caem novamente no solo com o passar do tempo e vão criando esse ciclo de fornecimento natural de nutrientes para a planta. Só que no jardim tem um problema. No momento que criamos um jardim, esse ciclo ele não funciona como numa floresta ou como na natureza, por exemplo. Nós temos que oferecer de forma artificial esses nutrientes para a planta. E esses nutrientes, eles são oferecidos de maneira orgânica ou inorgânica. Adubos orgânicos e adubos inorgânicos. Esses adubos, eles contêm os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. E o que são esses nutrientes? São elementos químicos. Todo mundo lembra da tabela periódica que nós aprendemos na escola? Dos 108 elementos químicos da tabela periódica, 17 são essenciais para o desenvolvimento das plantas. E eles, na natureza, esses 17 elementos químicos, nos adubos orgânicos, eles se encontram em maior ou menor quantidade, mas meio que balanceados, e nos sintéticos, nos inorgânicos, eles podem ser formulados especificamente de acordo com a necessidade da planta ou da produção. Esses nutrientes que contém no solo, eles necessitam de uma reposição periódica. Por quê? Ocorre naturalmente no jardim um processo de lixiviação do solo. O que é isso? Quando chove muito ou a própria rega, a irrigação no jardim, ela lava esses nutrientes, que são elementos químicos solúveis na água, tá? Então esses elementos químicos, eles acabam sendo lavados no solo e acabam sendo perdidos, eliminados. Então, por isso que é importante você adubar a sua planta, porque uma parte desses elementos são absorvidos pela planta e uma grande parte é lixiviada, é perdida através da água, das chuvas e da irrigação. Então a adubação não pode deixar de ser feita. Em que momento devemos fazer a adubação no jardim? Primeiramente, no início do plantio. Quando você vai iniciar o seu jardim, é muito, mas muito importante você enriquecer o solo, adubar essas plantas para dar aquele impulso inicial, você estimular o seu jardim nos primeiros meses de vida, estimular ele a enraizar, a se desenvolver. Então essa adubação inicial, ela pode ser baseada em análise química de solo. Através de uma amostragem do solo, que é levada para um laboratório, você consegue descobrir qual o pH do seu solo, se ele está muito ácido, se ele está muito neutro, se ele está muito alcalino, quais são os nutrientes que estão em maior quantidade, em menor quantidade. Você consegue ter uma recomendação técnica do que você deve fazer para melhorar o solo para que a sua planta se desenvolva. Essa análise química, na teoria, todo jardim deveria passar por uma análise química, mas na prática, infelizmente, isso não acontece. Tanto por questões de pressa, às vezes o tempo de ficar pronta essa análise não bate com o tempo que o cliente solicitou o jardim, ou até mesmo dificuldades até de encontrar laboratório, se bem que hoje em dia você pode enviar as amostras de solo pelo correio e obter essa análise química em um prazo mais curto, tá? Essa análise, ela é importante porque ela vai evitar desperdício de adubo, ela vai evitar que você contamine o seu solo com materiais que não tinham necessidade de serem colocados, tá? Então eu recomendo a análise química de solo. Mas se você não tem condição de fazer, nós vamos voltar lá para os primórdios da jardinagem, quando não existia isso.
A tendência do solo brasileiro é ser ácido. Então, como o solo brasileiro ele tende a ser ácido, nós geralmente colocamos materiais para diminuir o pH do solo, tornar ele menos ácido e, com isso, aumentar a absorção de nutrientes pela planta. Exemplo, eu vou fazer um bife. Você pega uma frigideira de ferro sem estar untada, joga aquele bife em cima da frigideira. O que acontece? O bife vai grudar. Você vai conseguir comer o bife? Não. Você vai tentar tirar o bife dessa frigideira, não vai sair. É o mesmo exemplo do que acontece com o nutriente no solo quando ele está muito ácido ou muito alcalino. Ele fica grudado lá no solo e a raiz não consegue absorver, ela não consegue pegar esse nutriente. Então, para tornar esse nutriente mais disponível para a planta, nós corrigimos o pH do solo. No caso, antigamente nós usávamos muito calcário dolomítico para corrigir o solo. Ele ajuda a diminuir o pH, tornando a absorção dos nutrientes mais eficaz. Hoje em dia nós temos produtos no mercado chamados de corretivo de solo. Esses corretivos de solo, ao contrário do calcário que precisava esperar um tempo para que ele agisse no solo para depois executar o plantio, esses corretivos você já pode misturar na hora que está preparando o seu solo e já pode fazer o plantio imediato. Então são novos produtos que surgiram para facilitar a vida do jardineiro e do paisagista. Sempre que preparar o solo, não esqueça desse detalhe de corrigir o pH do solo, que na maioria das vezes tende a ser ácido, então você pode colocar um corretivo, mas existem algumas plantas que gostam de solo ácido, por exemplo, a samambaia. Então, antes de executar um projeto paisagístico, pesquise um pouco quais são as preferências de nutrientes, de pH das plantas utilizadas no projeto, que, por exemplo, no local onde vai samambaia, você não tem a necessidade de colocar um corretivo de solo. Ao contrário, você pode colocar até um pouco mais de matéria orgânica ou outros materiais que vão deixar o solo um pouco mais ácido para que as samambaias cresçam felizes da vida. Na hora de adubar, uma palmeira, uma frutífera, uma samambaia, um gramado ou um canteiro de flores de época, você precisa entender quais são os nutrientes mais exigidos por esses grupos de plantas. E quais são esses nutrientes? Lembra que eu comentei com vocês da tabela periódica dos 108 elementos químicos? Desses 108, 17 são essenciais para o desenvolvimento das plantas. E 3 são considerados os famosos macronutrientes. A famosa palavrinha que todo jardineiro e paisagista já ouviu, NPK. O que essas letras significam? São os símbolos dos elementos químicos. N, nitrogênio, fósforo, o P, da época que farmácia se escrevia com pH, fósforo, e potássio, que é o K. Tá? N, nitrogênio, P, fósforo e K, potássio. Esses 3 nutrientes são os macronutrientes mais exigidos em maior quantidade para o desenvolvimento das plantas. Os demais também são muito importantes, só que esses 3 têm uma função muito importante que eu vou resumir para vocês. O nitrogênio é para o crescimento, enfolhamento, brotação, o verde da planta. O fósforo é para o enraizamento, floração e frutificação. E o potássio, ele dá resistência na planta, contra pragas, doenças, evita que a planta murche rapidamente. Então, cada um desses nutrientes, eles têm funções muito importantes no desenvolvimento da planta, mas também tem outros nutrientes que também têm as suas funções na parte do metabolismo, na parte da pigmentação, do desenvolvimento de algumas partes específicas da planta. Só que os macronutrientes são exigidos em maior quantidade e os micronutrientes, que também são essenciais, eles são exigidos, consumidos numa menor quantidade, só que são todos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Os adubos naturais, eles possuem esses nutrientes mais ou menos que balanceados, então eles, de cada elemento, boa parte deles eles têm um pouquinho de cada. Alguns têm deficiências, mas eles são adubos meio que completos. Os adubos sintéticos, os adubos minerais, eles já possuem esses nutrientes de maneira mais controlada. Por exemplo,
Eu quero deixar um gramado verde, mas aquele verde bem intenso. Qual o nutriente que é utilizado para estimular o enfolhamento, a brotação, tornar a planta mais verde? Nitrogênio. Então, por exemplo, num gramado, nós queremos o quê? Um gramado repleto, com folhas, bastante folhas, folhas verdes, folhas sadias. Então, teoricamente, eu utilizaria um adubo rico em nitrogênio, por exemplo, a ureia. Um exemplo de adubo sintético. Só que a ureia, se olhar aqui, ó, todo o adubo tem a sua tabela nutricional aqui, ó. Leia, é muito importante, hein? Tem a tabelinha aqui e aqui está escrito, por exemplo, ó, nitrogênio total, 46% de nitrogênio. Lembra que eu comentei que são 17 nutrientes essenciais para o desenvolvimento de uma planta? Então, aqui só tem um nutriente, que é o nitrogênio. Então, a ureia é um adubo bom? É, só que só ela sozinha é um adubo pobre, é um adubo que vai estimular a planta a desenvolver muitas folhas, ficar verde, só que e as outras funções? Enraizamento, resistência. E aí a planta fica deficiente e acaba ficando doente, definhando. Agora outro exemplo, uma planta que eu queira explorar as flores, por exemplo, ou os frutos. Qual é o elemento químico utilizado? Em maior quantidade, o macroelemento fósforo. Eu vou procurar um adubo rico em fósforo. Então, por exemplo, um adubo orgânico é a farinha de osso, ela tem uma alta concentração de fósforo. Se você olhar a tabela nutricional da farinha de osso, você vai ver as porcentagens dos elementos químicos contidos nela. Nós temos nitrogênio, fósforo, cálcio, carbono. Cadê o potássio e cadê os outros nutrientes? Não tem. Então, novamente, você consegue observar que não é um adubo completo. Ela pode estimular o crescimento da planta através do nitrogênio, ela pode estimular a floração, a frutificação e enraizamento através do fósforo. Cadê o cálcio que vai dar resistência para a planta contra as pragas, doenças, contra murchamento? Não tem. Então, novamente, é um adubo que deveria ser complementado com um outro adubo. Quando você aplica um adubo em uma planta, é muito importante você saber que esse adubo ele não entra na planta sem água, hein? A raiz, ela só consegue absorver esse nutriente contido no solo através da água. Então, em solo seco, em solo que não está recebendo uma irrigação correta, a planta vai ter dificuldade de absorver esses nutrientes. Então, o adubo ele só entra na planta através da água, hein? Então, é muito importante você ficar atento a esse detalhe. As raízes absorvem esses nutrientes, só que vocês sabiam que a adubação também pode ser feita através das folhas? A adubação, chamada de adubação foliar, ela é muito utilizada principalmente em produções de plantas ornamentais. Por quê? Porque através da absorção das folhas, você consegue acelerar, otimizar esse adubo na planta. E esse adubo, como é que ele entra na planta através das folhas? As folhas, elas possuem, como a nossa pele nós possuímos os poros, as folhas possuem os estômatos, que como se fossem os poros, boquinhas, que abrem e fecham. Essas aberturas são para fazer as trocas gasosas, a fotossíntese, a respiração. E quando esses estômatos eles estão abertos, no momento que você faz uma adubação foliar, ele entra para dentro da planta através das folhas. Até uma curiosidade que eu gostaria de comentar com vocês. Essa nova geração de plantas ornamentais que surgiu nas últimas décadas são plantas melhoradas geneticamente, desenvolvidas pelo homem, plantas híbridas maravilhosas que tem essas colorações exuberantes, florações de tirar o fôlego. Essas plantas que vocês estão vendo, elas são muito dependentes em adubação. Por quê? Na produção, elas recebem nutrição praticamente que diária. Então, todos os dias, junto com a água da irrigação, uma pequena dose de adubo, muito baixa, pequena, é colocada de pouquinho em pouquinho. Então, todos os dias ela ganha o alimento. No momento que você leva essa planta para casa, você interrompe esse processo. Então, por exemplo, essa begônia aqui, ó, linda e maravilhosa, que está bem vistosa, exuberante, no momento que você leva ela para sua casa,
teoricamente você continua a irrigar ela, só que sem adubo. E com o passar do tempo, em questão às vezes até de semanas, hein? Não de meses, ela começa a definhar, começa a ficar fraca, começa a perder o colorido, flores começam a diminuir a intensidade da floração, porque você cortou aquela oferta de adubação. Então é muito importante ficar atento a essa nova geração de plantas, elas são dependentes a uma adubação constante. Então, em média, mais ou menos, quando você adquire essas folhagens, tente oferecer adubo no mínimo, a cada 15 dias. Algumas até preferem semanalmente, mas se você oferecer pelo menos 2 vezes por mês, ela já vai ficar feliz, continuar a ficar bonita, vistosa, tá? Não esqueçam desse detalhe, essas plantas necessitam de uma frequência um pouquinho maior de adubação, só que é uma adubação mais fraca, mais constante. Quando as pessoas vão adubar, geralmente elas ficam em dúvida qual a quantidade de adubo que ela deve aplicar em sua planta. Uma dica que eu dou é a que eu comentei sobre a tabela nutricional. Na embalagem está especificada a quantidade de acordo com a planta. E sempre lembrando a regrinha que é melhor errar para menos do que para mais, porque para mais essa superadubação poderá queimar as raízes, queimar a sua planta no geral, amarelar, murchar e ela poderá acabar morrendo. E após a adubação, é muito importante você irrigar a sua planta. Essa rega ela serve para você distribuir de maneira mais uniforme esse adubo pelo solo e evitar o acúmulo de material em certas partes do canteiro ou do vaso, evitando a queima de raízes e a queima da planta em si. Então é muito importante você irrigar após a adubação. Sem exageros, só irrigar de maneira que você consiga dissolver e distribuir melhor esse adubo no entorno da sua planta. E por falar no entorno da planta, evite colocar adubo diretamente no caule da planta, muito próximo do caule. Sempre dê uma distância mais ou menos de 5 a 10 centímetros em vasos e em plantas maiores de acordo com o porte, 30, 60 ou às vezes em árvores até 1 metro de distância. Nunca coloque adubo diretamente encostado no caule da planta, que você vai, além de prejudicar o desenvolvimento dela, as raízes responsáveis pela absorção desses nutrientes são as raízes mais fininhas que estão mais longe do caule da planta. Então sempre dê uma distância para você ter segurança que não vai queimar a sua planta e também para ter um melhor aproveitamento da absorção desses nutrientes. Na hora de iniciar uma adubação, você tem a opção de escolher adubos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos são os adubos naturais, de origem animal ou vegetal. Exemplo: esterco de gado, esterco de cavalo, esterco de porco, farinha de osso, farinha de sangue, farinha de peixe, torta de mamona, torta de algodão, torta de nim. Tem uma infinidade de adubos naturais, inclusive o humus de minhoca e o composto orgânico, que vão fornecer nutrientes de uma forma mais natural para a sua planta. Já os adubos inorgânicos, eles têm a sua origem tanto mineral como sintética, criado pela indústria. Os minerais, por exemplo, pó de rocha, o salitre do Chile e outros adubos sintéticos que são criados pela indústria, por exemplo, a ureia, Cristalon e várias outras marcas, são adubos desenvolvidos mais especificamente para certos grupos de plantas, porque a indústria ela consegue fazer uma proporção de nutrientes de maneira que atenda à necessidade de cada grupo de plantas. Já os naturais, você já não consegue fazer esse controle como a indústria, tá? E na hora de optar por esses adubos, qual é a diferença de um orgânico e de um químico? Um orgânico, como o próprio nome já diz, esse adubo natural, eu sou fã de adubo orgânico, eu defendo a utilização de adubo orgânico, só que eu não viro as costas para os adubos sintéticos, os adubos químicos, tá? E os adubos orgânicos, além de fornecer nutriente para as plantas, eles têm uma grande vantagem, que é o quê? Eles melhoram a estrutura do solo, eles deixam a terra mais sadia, mais aerada, mais descompactada, ele torna o solo, a estrutura do solo melhor. Então, na hora de vocês
incorporar, acrescentar um adubo orgânico no seu jardim, você não vai estar só beneficiando a sua planta, e sim a qualidade do seu solo, tá? Então, por exemplo, esse composto orgânico aqui, composto orgânico, humus de minhoca, esterco de gado, todos eles possuem uma massa, uma grande quantidade de matéria orgânica que na hora que é colocada no solo, ela além de fornecer nutrientes, ela descompacta o solo, torna ele mais airado e fornece nutriente para as plantas e fornece nutriente também para os micro-organismos, para toda aquela vida que existe no solo, que é muito importante para a saúde do seu jardim. O esterco de gado e o composto orgânico, eles têm uma diferença marcante entre si. O esterco de gado, ele tem um probleminha que pode causar uma dor de cabeça tremenda para quem utilizá-lo, que é a infestação por plantas invasoras no jardim. Quando o boi está pastando lá no pasto, na hora que ele come a pastagem, ele também acaba ingerindo as sementes dessas gramíneas. E essas sementes, boa parte passam pelo processo digestivo dele intactas. Uma parte é digerida e uma parte sai inteira. E no momento que você utiliza esse esterco, mesmo ele estando curtido, decomposto, tá? Ele acaba levando uma quantidade de sementes para o seu jardim que dá uma dor de cabeça tremenda. Então, cuidado ao utilizar esterco de gado, porque você pode estar levando uma carga muito grande de sementes de plantas invasoras para o seu jardim. Já o composto orgânico, é difícil você utilizar plantas com sementes, plantas invasoras no jardim. Nem é recomendável você colocar plantas, por exemplo, tiririca na composteira, tá? Então, nesse caso, o composto orgânico é um adubo mais limpo, é um adubo mais seguro em relação à infestação de erva de plantas invasoras, tá bom? Só que ambos são adubos muito bons por melhorarem a estrutura do solo, deixar a terra mais airada, mais úmida, mais porosa para que as raízes se desenvolvam. Quando se trata de composto orgânico, eu gostaria de lembrar um detalhe muito importante, que é a utilização de um composto bem curtido, bem apodrecido, onde não se pode utilizar matéria verde, hein? É muito importante vocês entenderem que não se deve utilizar jamais adubos orgânicos sem estarem decompostos ou curtidos. Jamais se deve colocar como adubo restos ainda em decomposição. Tá? Aparas verdes, restos de vegetais ainda verdes que deveriam estar na composteira se decompondo e geralmente às vezes as pessoas colocam como adubo de cobertura. Casca de laranja, casca de ovos, descascou a cenoura, joga por cima do canteiro. Não pode, gente. Jamais se coloca materiais ainda verdes. Por quê? Essa relação carbono com nitrogênio é algo muito complexo. Eu vou tentar resumir de uma forma bem simplificada para vocês. No momento que vocês colocam qualquer material ainda verde ou que não está decomposto no jardim, como adubação, mesmo como cobertura ou misturado na terra, os micro-organismos, para decompor essa matéria, acabam tirando o nitrogênio do solo e acabam prejudicando o desenvolvimento das plantas, porque os micro-organismos vão estar utilizando esses nutrientes para se nutrirem com eles. Então, a planta vai acabar ficando desnutrida. Então, material verde jamais deve ser colocado como adubo. Depois do esterco de gado e o composto orgânico, um adubo muito famoso no Brasil que já foi utilizado em grande quantidade é o esterco de frango ou cama de aviário. Eu já utilizei muito, só que ele tem um problema muito sério. Adivinhe qual? Cheiro. Ele, na hora que você utiliza, tanto como adubação como cobertura, e mesmo misturado na terra, ele libera um forte cheiro característico no ar e acaba comprometendo a área. Principalmente depois de uma chuvinha, depois de uma irrigação que vem o sol, libera os gases e começa a ficar um cheiro insuportável no ar. E dependendo do estado de decomposição do esterco, que nem sempre está bem curtido,
acaba atraindo muitas moscas para o jardim. Então, cuidado com a utilização de esterco de galinha. Se utilizar, tente utilizar ele como a adubação nos berços de plantio, nas covas, nos canteiros mais profundamente, evitar utilizá-lo como adubação de cobertura por causa do cheiro, tá bom? Agora chegou a vez de uma dupla muito famosa na linha de adubos orgânicos, farinha de osso e a torta de mamona. Farinha de osso, para quem não sabe, ela tem a sua origem em frigoríficos, são realmente ossos triturados e secos, e é um adubo maravilhoso para o cultivo de flores e frutíferas, porque ele tem uma alta concentração de fósforo. Então é um adubo muito bom para quem quer ter flores e frutas no jardim. Só que a farinha de ossos, ela também tem um probleminha muito parecido com a cama de aviário ou esterco de frango, o cheiro. Não é todo mundo que gosta desse adubo devido ao seu cheiro não muito agradável, tá? A farinha de osso, geralmente, é complementada com outro adubo chamado torta de mamona, tá? A torta de mamona, para quem não sabe, ela é extraída da planta mamona, tá? E a mamona, ela é uma planta muito tóxica, tá? E essa toxicidade da mamona, ela continua presente no adubo. Então, no momento que as pessoas utilizam a torta de mamona como adubo no jardim, misturada com a farinha de osso, essa mistura realmente é muito boa. Só que para quem tem animais domésticos, como cães e gatos no jardim, é um perigo. Porque a farinha de osso atrai o animal e a torta de mamona, no momento que o animal lambe ou acaba ingerindo essa farinha de osso, misturada com a torta de mamona, acaba causando problemas sérios, até de hemorragia interna, podendo levar o seu animal de estimação a óbito, tá? Então, cuidado ao utilizar. Se você tem animais domésticos em casa, ou até mesmo criança, eu não recomendo a utilização da torta de mamona, porque ela realmente é tóxica, tá? Essa dupla é boa, é maravilhosa, só que fiquem atentos só a esse detalhe. Um dos melhores adubos orgânicos, na minha opinião, que eu gosto muito de utilizar, é o humus de minhoca. Humus de minhoca, para quem não sabe, são os grânulos fecais, o cocôzinho da minhoca, que após ela se alimentar dos restos de matéria em decomposição, restos de folhas, de frutos, sementes, raízes do solo, após ela se alimentar desse material, ela produz ácidos úmicos, que são uma fonte importante de nutrientes para a planta. Então, o humus de minhoca, além dele funcionar como uma esponja no solo, quando você mistura o humus de minhoca na terra, além de você melhorar toda a estrutura do solo, deixá-lo descompactado, aerado, soltinho, ele ainda tem essa vantagem de funcionar como uma esponja. Ele retém a umidade, ele mantém a sua terra mais úmida, ele protege o solo durante dias muito quentes, ele também protege o solo durante aqueles períodos com um frio mais intenso. Então, o humus de minhoca é um dos melhores adubos no momento que você prepara o solo no seu jardim. Só que ele vem também com um presentinho, que é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele vem com ovos de minhoca. Então, no jardim, no momento que essas minhocas começam a se desenvolver, elas têm espaço e alimento à vontade. Agora, em vasos, principalmente em vasos pequenos, quando essas minhocas começam a se reproduzir num vaso pequeno, chega um momento que elas não têm mais espaço para se desenvolver. O que eu me refiro a espaço? Elas vão cavando as galerias, tá? E essas galerias que elas cavam no solo ajuda muito a planta a enraizar e principalmente a água percolar, infiltrar pelo solo. Então, as minhocas são um grande aliado para as plantas. Só que em um vaso pequeno, no momento que ela cava as galerias, às vezes ela chega até a jogar um pouquinho de terra para fora do vaso e muitas vezes quando a fonte de alimento da minhoca cessa no vaso, ela acaba às vezes se alimentando até de raízes vivas das plantas. Então, cuidado em utilizar humus em pequenos vasos, tá? O humus ainda continua sendo o meu adubo preferido. Eu utilizo ele, tanto ele misturado na terra, dissolvido na água do regador. Ele é uma maneira muito prática e fácil de utilizar
a adubação feita com humus através da água. Você dissolve ele no regador e rega suas plantas com aquela água suja que forma. Uma dica importante: quando você dissolver humus de minhoca no regador para regar as suas plantas, você dissolve e rega em seguida, senão toda aquela matéria orgânica ela vai se decantar no fundo do regador e você vai acabar não colocando uma quantidade boa de matéria orgânica. Então esse humus de minhoca dissolvido na água, principalmente num vaso com um substrato bem aerado, soltinho, ele acaba percolando, penetrando na terra e você acaba irrigando e adubando ao mesmo tempo com uma matéria orgânica de qualidade. Ele só tem um probleminha: em grande escala ele acaba se tornando inviável nos grandes jardins, porque ele é um adubo, como ele tem um trabalho um pouco maior para ser produzido, ele acaba se tornando um adubo um pouco mais caro do que outras fontes, como compostagem, por exemplo. E lembrando, todos os adubos, a quantidade a ser utilizada nas plantas está descrita nas embalagens. Então siga sempre a recomendação do fabricante, hein? Leia a embalagem do produto. Falamos já dos adubos orgânicos e agora chegou a vez dos adubos inorgânicos, conhecidos popularmente como adubos químicos. Os adubos inorgânicos, eles têm a sua origem tanto mineral como sintéticos, produzidos pela indústria. Só que qual é a maior vantagem de um adubo inorgânico? É a total disponibilidade dos nutrientes para a planta. Enquanto o adubo orgânico vai liberando gradativamente, aos poucos, esse nutriente, o adubo químico, ou adubo inorgânico, ele libera tudo de uma vez só. Tem a vantagem nesse processo e tem uma grande desvantagem. A vantagem: se a planta absorver esses nutrientes disponíveis nessa grande quantidade, o crescimento é mais acelerado, ela reage mais rapidamente, ela responde a esses adubos oferecidos. Só que qual é a desvantagem? Esses adubos, eles são facilmente lixiviados pela água das chuvas e da irrigação. Então eles duram muito menos no solo. Outra desvantagem: eles não ajudam em nada na estruturação, na melhora da estrutura do solo, eles não contribuem em nada em benefício com os micro-organismos, a vida que existe no solo. Tá? Então a vantagem principal deles é que eles agem mais rápido. Tá? E você consegue optar por adubos específicos de acordo com a sua necessidade. Se você quer um adubo para intensificar a floração, se você quer um adubo para intensificar o verde, as folhas da sua planta, se você quer um adubo específico para orquídeas, se você quer um adubo específico para frutas, essa é uma das principais vantagens da adubação inorgânica ou química. Você tem essa opção, essa variação de adubos práticos e de fácil aplicação. E na maioria inertes, sem cheiro, então tem algumas vantagens comparadas ao adubo orgânico. Mas, lembrando, eu ainda sou fã desse grupo aqui, hein? Adubação orgânica e a adubação química ou inorgânica, complementando essa. Uma complementa a outra, só que essa é usada em maior quantidade e essa aqui é utilizada na manutenção, complementando essa. Agora vamos entender um pouquinho de cada adubo inorgânico que existe. Chegou a vez agora de falar de um adubo inorgânico ou adubo químico famosíssimo. Não tem um jardineiro que não tenha usado ou ouvido falar. A famosa ureia. A ureia, para quem não sabe, é um subproduto da indústria petrolífera. Ela vem do petróleo. O dia que cessar as reservas de petróleo, ureia acaba também, tá bom? Então ela não é um adubo de origem renovável. Então, ecologicamente falando, ela não seria um adubo muito interessante para ser usado no jardim. Mas qual é a vantagem da ureia? A ureia é praticamente nitrogênio puro, tá? Quando ela é utilizada, por exemplo, você tem um gramado que está apagadinho, sem vida, sem cor. Se você dissolve a ureia de acordo com a orientação do fabricante, lembrando que os adubos inorgânicos, químicos, errou na dosagem é fatal para a planta. Você pode levar a planta à morte. Você queima facilmente tudo, hein? Respeite as quantidades. É um perigo isso aqui. Ureia é dissolvido 1 grama num litro de água, ela rende pra caramba. Você aplica, por exemplo, naquele gramado que estava meio fraquinho, gente, em questão de semanas o seu gramado
fica verde, viçoso, bonito. Só que eu já comentei com você em tópicos anteriores. Ela é um adubo pobre, ela contém só nitrogênio. Cadê os outros 16 elementos químicos essenciais para uma planta se desenvolver? Macro e micronutrientes. Ela não tem. Ela é um adubo muito pobre. Então, ela ajuda o gramado, por exemplo, a ficar verde, só que prejudica as outras etapas do desenvolvimento da planta, o enraizamento, o fortalecimento, tá? Então, a ureia sozinha não é um adubo muito bom porque ela é pobre. Ajuda, tem a sua vantagem, só que o correto seria complementar ela com outros nutrientes, tá bom? Um outro grupo de adubos famosíssimo, esse sim, todo mundo já utilizou, o famoso NPK, que você pode comprar em diversas formulações. Exemplo, NPK 10-10-10. 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio. É um adubo meio que equilibrado. Ele tanto serve para a planta crescer, desenvolver, ficar verde, bonita, florescer, frutificar e ficar resistente contra pragas, doenças e murchamento. Então ele é um adubo equilibrado, tá bom? O 10-10-10. O 4-14-8, vocês estão vendo aqui que ele tem menos nitrogênio e maior concentração de fósforo e potássio. Ele é um adubo para quê? Ideal para flores e frutas, principalmente para flores, onde ele intensifica a floração devido à quantidade maior desses nutrientes que estimulam esse processo na planta, tá bom? Então, a vantagem do NPK é que você consegue comprar ele, adquirir em várias formulações. Ele é granulado, tá? Você encontra ele no formato de bolinhas aqui coloridas, onde cada bolinha representa um nutriente e de fácil aplicação. Você tanto pode misturar ele no substrato dos vasos, na hora que executar o plantio em grandes jardins, nos berços de plantio, nos canteiros, ele só não é solúvel, você não consegue dissolver ele no regador e fazer uma fertirrigação, por exemplo, tá bom? Então esse adubo é prático, fácil, só que ele também não tem aquela quantidade de matéria orgânica que vai beneficiar o solo. É um adubo que nutre a planta durante um tempo específico. Ele tem uma baixa duração. Dois adubos de origem mineral que são interessantes para mostrar para vocês é o salitre do Chile e o pó de rocha. São adubos que comercialmente eles estão disponíveis no comércio, só que eles não têm muita saída por desconhecimento das pessoas. Como eles são adubos extraídos de jazidas naturais, então eles não são adubos sintéticos, eles são adubos considerados adubos naturais, de origem mineral, tá? O salitre do Chile é um adubo rico em nitrogênio e potássio, tá? Um adubo muito interessante para ser utilizado. E o pó de rocha é um adubo muito rico em micronutrientes. Então, esses dois adubos, como eles têm origem mineral, eles também vão liberando devagar os nutrientes. Então essa é a vantagem deles. Além de fornecer nutrientes para as plantas, a liberação é aos poucos. Então a durabilidade deles no solo é maior. Mas só que como são adubos que geralmente até são importados, não são extraídos no Brasil, como no caso o salitre do Chile, são adubos que se tornam um pouquinho mais caro a utilização em grandes projetos. Geralmente as pessoas utilizam mais na jardinagem amadora. Agora chegou a vez de falar de um grupo de adubos inorgânicos que virou uma febre entre os produtores de plantas ornamentais e os cultivadores de bromélias, orquídeas e pessoas que querem dar uma estimulada, um crescimento mais exuberante para suas plantas, que são os adubos solúveis. Esses adubos solúveis, por exemplo, aqui nós temos dois tipos. Eu tenho o Cristalon e eu tenho aqui um adubo da Forte voltado para orquídeas, tá? Esse adubo solúvel, geralmente ele é dissolvido na água da rega. Você pega um pulverizador ou um borrifador ou até mesmo o sistema de irrigação das estufas de uma produção de plantas ornamentais. Esse adubo, olha só, eu coloco ele na água. Vejam só que interessante. Eu coloquei 1 grama, mais ou menos eu medi, eu sei que a colher é 1 grama por litro de água, tá? Olha só. Estão vendo como a água ficou da coloração do adubo? Olha só. Esse adubo, como vocês observaram, ele se dissolve facilmente na água. Então ele é utilizado principalmente para adubação foliar, quando você borrifa o adubo nas folhas,
E ele também pode ser utilizado para fertirrigação, você molhar o seu substrato, daí com um regador, não com um borrifador, né? Você molha o substrato com esse adubo. Esses adubos solúveis, eu uso muito eles como uma adubação complementar. Eu utilizo eles ao longo do ano. Eu chego nas minhas plantas e nos meus trabalhos, eu chego a utilizá-los até de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho em um grande loteamento na cidade de Campinas e toda a área eu irrigo o jardim uma vez por mês com esse adubo solúvel. Então nós utilizamos caminhão-pipa de 10 mil litros de água, onde 10 quilos de adubo, como é 1 grama por litro de água, 10 quilos desse adubo, eu preparo um caminhão-pipa e esse caminhão-pipa nós saímos irrigando todo o loteamento com uma adubação líquida. Isso dá uma diferença. Você está complementando a adubação orgânica, que nós realizamos 2 vezes por ano, no caso desse jardim, eu complemento ela com essa adubação líquida. Dá um efeito muito bonito nas plantas, elas respondem muito bem a esses nutrientes que, como eu expliquei para vocês, quando é adubo inorgânico, eles estão já totalmente disponíveis para a planta. Só que cuidado, hein? Não façam essa adubação líquida em períodos onde está chovendo. Como eles são solúveis, a água da chuva acaba lixiviando, levando tudo embora. Então, adube com o solo úmido, é importante esse detalhe, nunca com o solo seco esturricado. E evite períodos de chuvas constantes, porque a água da chuva acaba lixiviando e levando esse adubo embora, tá bom? Então é um adubo prático, fácil e muito importante para a complementação nutricional ao longo do ano. Respeitem só as quantidades especificadas pelo fabricante. Cuidado, hein? Superdosagem pode levar a sua planta à morte. E para encerrar essa linha de adubos inorgânicos, eu vou mostrar para vocês um adubo que chegou para revolucionar. Ele realmente é maravilhoso. Eu uso muito ele, que é o famoso adubo de liberação lenta. Por que ele recebeu esse nome, adubo de liberação lenta? Diferente de todos esses primos dele aqui, dessa família de adubos químicos, os inorgânicos, que disponibilizam os nutrientes tudo de uma vez só, lembra que eu comentei que se chover demais ou irrigar demais, o adubo acaba se perdendo por lixiviação, pela lavagem do solo? Esse adubo de liberação lenta, ele tem uma grande vantagem. O que tornou ele mais moderno do que os outros adubos? Essas cápsulas ao redor do adubo. Ele é encapsulado. Então, essa cápsulazinha aqui que vocês estão vendo, essas bolinhas, elas vão liberando aos poucos o nutriente para as plantas. Ele não é liberado tudo de uma vez só. A planta tem tempo de absorver e a perda é praticamente muito baixa, tá? Esse adubo tem uma outra vantagem. Além de você adquirir ele em diversas formulações, você também pode adquirir ele através de períodos. Se você quer que ele dure 3 meses, 5 meses, 8 meses e até 1 ano, até 12 meses. Olha só que interessante. Por até 1 ano, você pode ter um adubo de liberação lenta, fornecendo nutrientes para a sua planta no jardim. Modernidade, praticidade no jardim. Só que lembrando, ele é um complemento, ele nunca deve ser utilizado sozinho. Não esqueçam da adubação orgânica, hein? Ela é muito importante para a saúde da sua planta e do seu solo.